Oi, pessoal. Nossa aula de hoje será a aula 22. Existe vida e natureza devastada? Acho melhor repensarmos nossas atitudes. Então, eu já separo o material de vocês para a gente dar início na nossa aula. Primeira coisa que temos que relembrar e reforçar é que somos parte da natureza e que dependemos dela como todos os outros seres vivos, sejam eles vegetais, microscópicos ou animais. Então, fazemos parte desse sistema que é a natureza. Porém, nós somos a única espécie que causa problemas e desequilíbrio ambiental. Todas as outras espécies, elas sabem viver dentro desse sistema da natureza. E nós modificamos isso para numa tentativa de tentar melhorar a nossa vida, porém não está dando muito certo e a gente vai entender o porquê. Então, hoje, temos inúmeros problemas ambientais e eles são nossa culpa. Culpa do nosso modo de vida, culpa do nosso estilo de vida, culpa do que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Dentro dessa aula, pessoal, vamos discutir três problemas: o aquecimento global, a extinção das espécies e a poluição por plástico, ok? O primeiro é o aquecimento global. O aquecimento global, ele é a acentuação do efeito estufa. O que é o efeito estufa? É uma forma que o planeta Terra ele possui de conservar calor. Por quê? Dentro da nossa atmosfera, nós temos alguns componentes químicos que aprisionam esse calor. Sem esses componentes químicos na atmosfera, a Terra ela teria uma temperatura muito baixa. Então, esses componentes químicos que estão no ar, eles aprisionam esse calor, mantendo a Terra numa temperatura compatível com a vida. Dentro desses componentes químicos, nós temos o gás carbônico, o metano, o vapor de água e o óxido nitroso. O problema está no excesso de emissão desses gases. O gás carbônico ele é emitido desde a Revolução Industrial, na fumaça das indústrias, pelo desmatamento, que só agrava, porque as árvores elas retiram esse gás carbônico. O óxido nitroso ele é usado na agricultura e ele acaba sendo emitido pelo solo pelo uso das plantas. As plantas usam os fertilizantes e transformam em óxido nitroso. Como é colocado muito fertilizante, elas acabam produzindo muito óxido nitroso. E o metano, ele acaba estando em excesso por conta da grande quantidade de vacas e bois que existem no planeta Terra pelo consumo de carne. Então, percebam que o nosso modo de vida, ele afeta, porque o CO2 por conta das indústrias que fazem bens de consumo para nós. O óxido nitroso por conta da agricultura que produz uma grande quantidade de alimentos porque a população é gigantesca. E o metano por conta do alto consumo de carnes. Então, o nosso modo de vida ele acaba facilitando essa emissão desses gases. Outro ponto é a extinção das espécies. Extinção, pessoal, é um processo natural. O planeta Terra já passou por 5 grandes extinções e a última foi as dos dinossauros com o meteoro. Porém, estamos vivendo, segundo os pesquisadores, a sexta grande extinção. Todas as outras extinções, as outras 5, elas foram causadas por eventos controláveis. Porém, a atual é a única que o ser humano está atuando e causando ela devido ao nosso modo de vida. Se a gente olha para algumas espécies brasileiras que foram extintas, a gente percebe que elas foram extintas depois da ação humana. Exemplo, o rato de Noronha, que foi extinto na colonização, o gritador do Nordeste, que é uma ave da Mata Atlântica que desapareceu por conta do desmatamento da Mata Atlântica, a perereca verde de Fímbria e a arara azul pequena, mesma situação. Desmatamento e destruição dos biomas fizeram com que essas espécies deixassem de existir. E como a gente viu em algumas aulas passadas, existem os serviços ecológicos que algumas espécies elas entregam para o ecossistema, para os seres humanos. Então, se essas espécies são extintas, esses serviços eles deixam de existir e temos problemas ambientais aí.
Segundo uma pesquisa que eu estava vendo, pessoal, da Universidade Nacional Autônoma do México e da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles analisaram 29.400 espécies de animais vertebrados e eles viram que 515 estão à beira de extinção e eles estimam que até 2050 cerca de 1.500 espécies vão morrer, vão desaparecer, serão extintas. E aí, olhando para o Brasil, e a gente vê essa questão do risco de extinção da fauna, a grande maioria, em todos os biomas do continente, a agropecuária, produção de plantas e de carne, acaba impactando nessa questão do risco da extinção. E quando a gente olha para as ilhas que fazem parte do nosso país, a expansão urbana, o crescimento das cidades e as espécies invasoras, que são os gatos, os cachorros que acabam chegando e acabam destruindo essas espécies. E quando a gente vê o ambiente marinho ele acaba sendo destruído por conta da captura, por conta da pesca, por conta das redes que são jogadas no mar e acabam capturando essas espécies. O outro ponto, pessoal, é a poluição por plástico. Muitos produtos que a gente consome, eles são de plásticos ou são embalados em plástico. Então, potes, produtos de limpeza, os brinquedos e itens de consumo, eles são feitos de plástico, eles são embrulhados num plástico. Até mesmo a sacolinha do supermercado que a gente usa, ela é de plástico. Então, esse plástico ele acaba sendo descartado. E quando ele é descartado da forma errada, ele acaba indo para a natureza. Essas duas fotos, pessoal, elas são de animais marinhos que estão em contato com o plástico. Essa baleia, ela foi encontrada morta numa praia e fazendo a necrópsia, os veterinários quando abriram para descobrir a causa da morte, descobriram que ela tinha 29 quilos de plástico dentro do estômago dela. E as tartarugas, elas acabam também morrendo por conta desse plástico no estômago. O projeto Tamar, que é um projeto de conservação da tartaruga marinha, que tem Ubatuba na praia, eles acabam pegando essas tartarugas para poder ver que estão mortas, para poder ver do que elas morreram. E eles sempre encontram plástico, porque elas acabam confundindo esse plástico com alimento. E aí elas se alimentam, isso vai parar no estômago, e a partir daí toda a parte digestória dela começa a ficar bloqueada. Então ela acaba morrendo por isso. Dentro desses problemas com plástico, pessoal, existem os microplásticos e o bisfenol. O microplástico são partículas pequenininhas de plástico, porque o plástico ele vai se degradando. E conforme ele vai se degradando, ele não vai desaparecendo, ele vai ficando minúsculo, ele vai ficando microscópico. Isso é um problema gigantesco. E também o bisfenol, que é um componente químico que tem no plástico e acaba causando muitos problemas para a saúde humana. Então, esse uso em excesso de plástico e esse descarte errado do plástico faz com que ingerimos bisfenol, a gente come e a gente adoece por conta disso. Para ilustrar essa dinâmica, pessoal, eu trouxe essa imagem em que esses pontinhos coloridos, eles são microplásticos. Esses microplásticos, eles são comidos por alguns animais muito pequenininhos que são alimentos de peixe. E aí esse peixe depois ele vai ser pescado. E ele vai parar no seu prato. E aí você vai comer um peixe que está contaminado com plástico. E muitas vezes esse plástico é o plástico que você jogou e descartou de modo errado. Vamos agora, pessoal, para a correção dos exercícios, ok? 1. Explique com suas palavras quais são os impactos do nosso modo de vida no meio ambiente. Essa resposta é pessoal. Usa para construir o conceito das nossas aulas, como consumo, desmatamento, contaminação e poluição da água, do ar, do solo, as queimadas e outros fatores que vocês lembrarem que possam explicar esse impacto no nosso modo de vida no meio ambiente. 2. De que forma podemos reduzir os impactos do plástico no meio ambiente? Essa resposta eu construí para vocês, reduzindo o consumo de produtos com plástico, reutilizando o plástico já existente, reciclando os materiais plásticos, ok? 3. Segundo o gráfico Emissão globais de gases do efeito estufa, qual o setor responsável pela maior emissão? Esse gráfico, pessoal, ele traz a porcentagem média da emissão de gases de efeito estufa. E se nós analisarmos aqui aquele que
mais emite é aqui, o setor de geração de energia e calor. Então, geração de energia e calor são os que mais emitem gases do efeito estufa, seguido do desmatamento e agricultura e depois da indústria. Beleza? 4. Segundo o infográfico, testes de microplásticos em garrafas de água, qual a porcentagem de água contaminada? Esse infográfico, pessoal, ele foi construído pelo pessoal da BBC, que é um jornal. E dentro desse gráfico, nós percebemos que 93% das garrafas de água testadas apresentam sinais de contaminação com microplástico. Então, nossa resposta é: a porcentagem de água contaminada em garrafas é de 93%. É muita água contaminada, né, gente? Para a nossa próxima aula, pessoal, na quarta-feira, dia 23 de setembro, eu espero que vocês estudem a aula 23. Eu como, tu comes, ele não come. Por que existem pessoas passando fome? Bons estudos e vejo vocês na quarta, hein?